Amado, amada, quantas vezes você já se sentiu travado na vida, sem forças para seguir em frente? Talvez sejam dívidas que te sufocam, enfermidades que tiram sua saúde, problemas espirituais que roubam sua paz, ou até desunião dentro da sua casa. Quantas vezes você pediu a Deus e, Senhor, manda ajuda do céu para a minha vida? Hoje essa ajuda chegou, porque nesta oração, São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, não vem sozinho. Ele desce acompanhado dos 7 arcanjos de Deus para ativar o Efatá 777 em sua vida. São Miguel luta contra todo o mal e quebra correntes espirituais. Rafael derrama cura sobre seu corpo e sua alma. Gabriel traz boas notícias e vitórias. Uriel ilumina seus caminhos. Jofiel libera sabedoria. Zadquiel traz libertação e justiça. Chamuel derrama amor e paz em sua família. Mas antes, faça um ato de fé. Pegue agora um copo com água e deixe-o ao seu lado durante a oração. No final, você vai beber essa água consagrada como sinal de que São Miguel e os 7 arcanjos já selaram sua vida com bênçãos, prosperidade e vitória. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e declare nos comentários: eu recebo São Miguel e os 7 arcanjos com o Efatá 777 na minha vida. Hoje o céu inteiro luta ao seu favor. São Miguel Arcanjo, príncipe guerreiro do reino celestial, comandante supremo dos exércitos do Altíssimo, desperta-te agora com toda a tua força e majestade. Empunha tua espada flamejante, forjada no fogo do altar eterno, aquela mesma espada que expulsou Satanás do céu, que guardou o caminho para a árvore da vida, que executou o juízo de Deus sobre os anjos rebeldes. Declara Efatá 777 sobre toda a fortaleza demoníaca que tem resistido às minhas orações, sobre toda a maldição hereditária que tem limitado minha família através das gerações, sobre toda a palavra de derrota, fracasso e impossibilidade que tem sido pronunciada contra mim pelos agentes das trevas. Que tua voz poderosa ressoe como trovão nos lugares celestiais, fazendo tremer os fundamentos do inferno e causando pânico no reino das sombras. Abra-se todo o ouvido espiritual que tem estado surdo à voz de Deus. Desobstrua-se toda a visão profética que tem estado nublada pelos vapores malignos do inimigo. Desate-se toda a língua que tem estado amarrada para proclamar as maravilhas do Senhor. Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, portador de anúncios celestiais, anunciador de nascimentos impossíveis e proclamador de novas temporadas. Aproxima-te com tua trombeta dourada e teus pergaminhos selados com o sangue do Cordeiro. Tua voz que anunciou a Maria a concepção miraculosa do Salvador, que revelou a Daniel os mistérios dos últimos tempos, que fortaleceu Jesus no jardim do Getsêmani. Ecoe agora sobre minha vida com mensagens de esperança, promessas de restauração e decretos de prosperidade. Declara Efatá 777 sobre todos os sonhos que têm permanecido adormecidos no vale dos ossos secos da minha alma, sobre todas as visões que Deus plantou em meu coração, mas que parecem impossíveis de realizar, sobre todos os chamados ministeriais que têm enfrentado resistência e oposição. Que tua trombeta desperte os gigantes espirituais que dormem dentro de mim, que tua voz profética anuncie o fim de toda a esterilidade em minha vida, que tuas palavras declarem aberta toda a porta de oportunidade que o inimigo tentou trancar com chaves de desânimo e frustração. Rafael Arcanjo, médico celestial enviado pelo Pai da Misericórdia, curador divino ungido com óleo de alegria mais do que teus companheiros, aproxima-te com teus frascos de bálsamo celestial, tuas ervas de cura extraídas do jardim do Éden, tuas bandagens tecidas com fios de luz eterna, tuas mãos que curaram a cegueira de Tobit, que protegeram Sara dos ataques demoníacos, que guiaram Tobias através de jornadas perigosas, toquem agora cada área ferida da minha existência com poder regenerador e restaurador. Declara Efatá 777 sobre toda a enfermidade que tem tentado estabelecer domínio em meu corpo, templo do Espírito Santo, sobre toda ferida emocional que tem sangrado em silêncio,
nas câmaras secretas do meu coração, sobre toda a cicatriz da alma causada por traições, abandonos e decepções profundas. Que tua presença curativa dissolva todo tumor de amargura, que tua luz medicinal penetre cada célula doente com vida abundante, que teu sopro restaurador ressuscite toda a esperança que foi assassinada pelas circunstâncias adversas da vida. Uriel Arcanjo, luz de Deus que ilumina as trevas mais densas, portador da sabedoria divina, guardião dos mistérios celestiais, manifesta-te com tua tocha flamejante, que queima, mas não consome, com tua luz penetrante, que revela, mas não cega, com tua sabedoria que esclarece, mas não confunde, tua iluminação que guiou Abraão através das visões noturnas, que inspirou os profetas nas cavernas da revelação, que conduziu os magos até o menino Jesus, brilhe agora sobre minha mente renovada pelo Espírito Santo, sobre meus pensamentos alinhados com a mente de Cristo, sobre minhas decisões fundamentadas na palavra eterna. Declara Efatá 777, sobre toda a confusão mental que tem nublado meu discernimento espiritual, sobre toda dúvida intelectual que tem questionado as promessas de Deus, sobre toda cegueira espiritual que tem impedido que eu veja as oportunidades que Deus coloca diante de mim todos os dias. Que tua luz revele os tesouros escondidos nas trevas, que tua sabedoria transforme cada problema em oportunidade de crescimento, que tua revelação abra meu entendimento para compreender os planos específicos que Deus tem preparado para minha geração. Raguel Arcanjo, executor da justiça divina, vingador dos inocentes, defensor dos oprimidos pelo sistema injusto deste mundo caído, levanta-te com tua balança dourada que pesa os corações e tua vara de ferro que quebra toda a opressão. Tua autoridade que puniu os anjos que pecaram, que executou juízo sobre Sodoma e Gomorra, que vingou o sangue dos mártires derramado injustamente, mova-se agora em meu favor contra todos aqueles que têm tramado maldade contra mim, que têm pervertido a justiça em prejuízo dos meus direitos, que têm usado posições de poder para me causar dano intencional. Declara Efatá 777, sobre todo o processo judicial que tem sido manipulado contra mim, sobre toda a acusação falsa que tem tentado manchar minha reputação, sobre toda a injustiça social que tem impedido meu progresso legítimo. Que tua intervenção sobrenatural reverta toda sentença injusta, que tua justiça restaure tudo aquilo que me foi roubado através de meios fraudulentos, que tua vingança santa se manifeste contra aqueles que rejeitaram ofertas de reconciliação e persistiram na maldade. Sariel Arcanjo, professor celestial que instrui as almas sedentas de conhecimento divino, bibliotecário do céu que guarda os registros eternos, escriba do Altíssimo que anota cada oração sincera, aproxima-te com teus livros abertos, teus pergaminhos desenrolados, tuas penas molhadas na tinta da eternidade, teu ensinamento que instruiu Moisés no Monte Sinai, que revelou a Ezequiel as visões do templo glorioso, que guiou João através das revelações apocalípticas, flua agora sobre minha vida como rio cristalino que brota do trono de Deus. Declara Efatá 777, sobre toda a ignorância espiritual que tem limitado meu crescimento no conhecimento de Deus, sobre toda a falta de revelação que tem mantido minha vida cristã em superficialidade religiosa, sobre toda a incapacidade de compreender os tempos e as épocas que Deus estabeleceu para minha caminhada. Que teu ensino transforme minha mente renovada em mente de Cristo, que tua revelação abra meu entendimento para os mistérios que têm estado selados para minha geração, que tua sabedoria me capacite a discernir entre o espírito de verdade e o espírito de erro que opera nestes últimos dias. Jeremiel Arcanjo, intérprete dos sonhos divinos, revelador dos mistérios ocultos, aquele que traduz a linguagem celestial para o entendimento humano limitado, manifesta-te com tuas chaves hermenêuticas que abrem os símbolos proféticos, com teus óculos espirituais que enxergam além do véu natural, com tua linguagem celestial que decodifica as mensagens que Deus envia através de sonhos, visões e revelações sobrenaturais. Tua interpretação que desvendou para Daniel o significado das visões apocalípticas,
que revelou a José o sentido dos sonhos de Faraó, que abriu para João o entendimento das revelações simbólicas, opere agora em minha vida espiritual com clareza cristalina e precisão absoluta. Declara Efatá 777 sobre toda a revelação que Deus tem tentado me transmitir, mas que não consegui compreender devido às limitações da mente carnal, sobre todo o sonho profético que recebi, mas que permanece selado por falta de interpretação correta, sobre toda a visão espiritual que me foi concedida, mas que não consegui aplicar de forma prática em minha jornada. Que tua interpretação transforme símbolos confusos em direções claras, que tua revelação converta mistérios incompreensíveis em sabedoria aplicável, que tua clareza ilumine cada aspecto obscuro da vontade de Deus para minha vida presente e futura. São Miguel Arcanjo, tu que conheces cada batalha que travei nas trincheiras invisíveis da guerra espiritual, testemunha de cada lágrima derramada nas madrugadas solitárias, quando o inimigo sussurrava mentiras destruidoras em meus ouvidos, observador silencioso de cada vez que caí de joelhos pedindo forças para não desistir da fé, vê como meu coração tem sangrado com as feridas abertas pela rejeição sistemática que enfrentei desde a infância. Desde pequeno aprendi que não era suficientemente bom, suficientemente inteligente, suficientemente bonito, suficientemente talentoso para merecer amor incondicional e aceitação total. Cada porta fechada em minha cara foi interpretada por minha alma ferida como confirmação de que Deus havia se esquecido de mim, de que eu era um erro no plano divino, uma ovelha marcada para o sacrifício sem propósito redentor. A dor da rejeição familiar cortou mais fundo que qualquer espada física poderia cortar, deixando em minha alma cicatrizes que doem mesmo quando tocadas suavemente pela brisa da esperança. Gabriel Arcanjo, mensageiro que anuncia nascimentos miraculosos e novos começos impossíveis, tu presenciaste como minha alma gritou em desespero durante os anos de esterilidade financeira, quando o dinheiro fugia das minhas mãos como água escorrendo por dedos perfurados, quando cada projeto que iniciei com esperança e dedicação desmoronou como castelo de areia atingido por ondas furiosas da adversidade. Quantas vezes orei pedindo provisão divina e recebi como resposta apenas o eco da minha própria voz, retornando das paredes frias da realidade cruel. Quantas promessas bíblicas sobre prosperidade memorizei e declarei até que minha garganta ficasse rouca, apenas para ver minhas circunstâncias permanecerem inalteradas, minhas contas se acumularem como montanhas intransponíveis, minha dignidade ser esmagada pela humilhação constante de depender da misericórdia alheia para sobreviver. A pobreza não atacou apenas meu bolso, mas destruiu minha autoestima, corroeu minha confiança, plantou sementes venenosas de inferioridade que brotaram em jardins internos de vergonha e inadequação. Rafael Arcanjo, curador celestial que carrega bálsamos de restauração em teus frascos dourados, tu observaste como meu corpo físico se tornou campo de batalha, onde enfermidades estabeleceram territórios de domínio, onde dores crônicas fizeram ninhos permanentes, onde sistemas inteiros entraram em colapso funcional, transformando o templo do Espírito Santo em hospital permanente de emergências constantes. Cada manhã que despertei com dor, foi uma lembrança cruel de que algo estava fundamentalmente errado, não apenas com meu corpo, mas aparentemente com minha conexão com o Deus que promete cura e restauração para seus filhos fiéis. As noites insones passadas orando por alívio, ungindo com óleo consagrado cada parte doente, jejuando até o limite da resistência física, apenas para amanhecer com os mesmos sintomas, as mesmas limitações, as mesmas frustrações médicas que me tratavam como número de prontuário ao invés de filho amado do Rei dos Reis. Uriel Arcanjo, luz que ilumina as trevas mais espessas da confusão mental, tu testemunhaste como minha mente se tornou prisão de pensamentos tóxicos, como meu intelecto foi sequestrado por padrões destrutivos de raciocínio que transformaram cada esperança em dúvida, cada promessa divina em questionamento teológico, cada bênção recebida em motivo para a ansiedade sobre quando ela seria retirada. A depressão visitou minha alma como hóspede indesejado,
que se instalou permanentemente, trazendo consigo suas bagagens pesadas de desesperança, desânimo, desmotivação que drenaram as cores da vida até que tudo se tornasse monocromático cinza de existência sem propósito aparente. Quantas vezes questionei se Deus realmente me conhecia pelo nome, se Ele tinha planos específicos de bem e não de mal para minha jornada, se eu não havia sido simplesmente esquecido nos arquivos celestiais como processo arquivado sem solução definida. Raguel Arcanjo, executor da justiça divina que vinga os inocentes oprimidos, tu presenciaste cada injustiça que sofri nas mãos de pessoas que deveriam ter me protegido, mas que escolheram me explorar, me manipular, me usar como escada para alcançar seus próprios objetivos egoístas. Superiores autoritários que abusaram de poder institucional para me humilhar publicamente. Colegas invejosos que sabotaram meus projetos por pura maldade. Amigos falsos que traíram confidências sagradas por vantagens temporárias. Líderes espirituais que pregaram amor, mas praticaram discriminação sutil que cortou fundo em minha alma sedenta de aceitação genuína. Cada traição foi punhalada no coração. Cada mentira contada sobre mim foi veneno injetado na corrente sanguínea da minha reputação. Cada porta fechada por preconceito foi martelo batendo no caixão da minha esperança de ser tratado com dignidade humana básica. Sariel Arcanjo, professor celestial que instrui nas verdades eternas, tu observaste como minha fé foi testada além dos limites que eu pensava poder suportar, como minhas convicções religiosas foram bombardeadas por circunstâncias que contradiziam tudo aquilo que aprendi sobre o caráter bondoso de Deus, sobre sua fidelidade inabalável, sobre seu amor incondicional, que supostamente não dependia de performance humana. Quantos sermões ouvi sobre vitória garantida, enquanto minha vida parecia roteiro escrito para derrota constante. Quantos testemunhos de milagres escutei enquanto meus próprios pedidos de socorro pareciam se perder no espaço infinito, sem retorno de confirmação divina. A dissonância cognitiva entre aquilo que a Bíblia prometia e aquilo que minha realidade demonstrava criou rachaduras na fundação da minha fé, que ameaçaram desmoronar todo o edifício da minha vida espiritual. Jeremiel Arcanjo, intérprete dos mistérios divinos, tu compreendeste como meu coração se quebrou em pedaços microscópicos quando percebi que talvez eu estivesse interpretando errado as Escrituras, talvez estivesse aplicando incorretamente os princípios bíblicos, talvez estivesse esperando de Deus aquilo que Ele nunca prometeu dar da forma como eu imaginava receber. A confusão hermenêutica transformou cada versículo de promessa em fonte de tormento interior, cada declaração profética em motivo para autocondenação por falta de fé suficiente, cada testemunho alheio de vitória em evidência da minha inadequação espiritual fundamental. Noites inteiras passei estudando comentários bíblicos, procurando fórmulas mágicas que explicassem por que as bênçãos fluíam abundantemente na vida de outros, mas pareciam evaporar antes de alcançar minha existência seca como deserto no meio da estação da seca mais prolongada da história meteorológica. 7 arcanjos unidos em conselho celestial, diante do trono da majestade suprema, declarem agora Efatá 777 sobre cada camada desta dor estratificada que se acumulou em minha alma ao longo de décadas de sofrimento aparentemente sem propósito redentor. Que este clamor de angústia seja transformado em ponte para a manifestação da glória divina, que estas lágrimas sejam coletadas nos odres celestiais e transformadas em rios de bênçãos que fluirão não apenas para minha restauração pessoal, mas para testemunho poderoso da fidelidade de Deus para gerações futuras que enfrentarão batalhas similares às minhas. Abram-se os céus sobre minha dor e transformem cada ferida em fonte de cura para outros, cada cicatriz em medalha de honra celestial, cada vale de sombra da morte em plataforma de lançamento para voos em alturas que jamais imaginei possíveis alcançar. São Miguel Arcanjo, desperta-te agora com fúria santa contra todo o principado das trevas que tem resistido à minha libertação total.
Que tua espada flamejante corte não apenas as correntes visíveis que me prendem, mas que penetre nas dimensões mais profundas do reino espiritual, onde as raízes demoníacas estabeleceram sistemas complexos de opressão intergeracional. Efatá 777, sobre toda a fortaleza mental construída por gerações de maldições familiares. Efatá 777, sobre todo o padrão destrutivo de pensamento que tem sido transmitido através da linhagem sanguínea como herança maldita. Efatá 777, sobre toda a palavra de morte pronunciada por bruxos, feiticeiros e macumbeiros que venderam suas almas ao diabo em troca de poder para causar mal ao povo de Deus. Que tua voz ressoe nos portais do inferno, causando tremor nos joelhos de Satanás e pânico generalizado entre os demônios que pensavam ter domínio permanente sobre áreas específicas da minha vida. Decreto neste momento que toda obra do inimigo é desfeita. Todo o território demoníaco é invadido pelas tropas celestiais. Toda a fortaleza das trevas é demolida pelas catapultas de fogo divino que tu comandas com autoridade absoluta. Gabriel Arcanjo, tua trombeta dourada ressoe agora, anunciando o fim definitivo da esterilidade em todas as áreas da minha existência. Que teus pergaminhos selados sejam abertos e que cada decreto de abertura seja lido com voz que faz as montanhas saltarem e os vales se elevarem. Efatá 777, sobre todo o ventre espiritual que tem estado estéril, incapaz de gerar os frutos que Deus plantou em meu destino desde antes da fundação do mundo. Efatá 777, sobre toda a criatividade que tem estado adormecida nas câmaras secretas do meu potencial não explorado. Efatá 777, sobre todo o talento enterrado no campo da mediocridade, por medo de fracasso ou crítica humana. Anuncia sobre minha vida que chegou a temporada da multiplicação sobrenatural, da colheita abundante, da manifestação plena de tudo aquilo que foi plantado nas estações de lágrimas e aparente derrota. Que tua voz profética declare abertos todos os céus sobre minha família, meu ministério, meus negócios, meus relacionamentos, fazendo chover bênçãos em proporções que desafiarão toda lógica natural e toda experiência anterior de limitação. Rafael Arcanjo, aproxima-te agora com teus frascos de óleo celestial que cura não apenas sintomas superficiais, mas que penetra até a divisão da alma e do espírito, restaurando a totalidade do meu ser tripartite. Que tuas mãos ungidas toquem cada sistema do meu corpo físico, liberando vida abundante, regeneração celular, renovação orgânica que manifestará juventude restaurada e vitalidade sobrenatural. Efatá 777, sobre todo o órgão que tem funcionado abaixo da capacidade divina original. Efatá 777, sobre todo o sistema que tem estado em colapso devido aos ataques sistemáticos do inimigo contra o templo do Espírito Santo. Efatá 777, sobre toda dor crônica que tem roubado minha alegria e limitado minha capacidade de servir ao reino com excelência total. Mas não pare no corpo físico, amado curador celestial. Mergulha teus dedos ungidos nas profundezas da minha alma ferida e extrai cada espinho de amargura, cada fragmento de vidro da rejeição, cada pedra de tropeço da desilusão que tem causado infecção emocional e septicemia espiritual. Derrama bálsamo de alegria onde havia pranto, óleo de louvor onde havia espírito angustiado, manto de alegria onde havia cinzas de desesperança. Uriel Arcanjo, que tua luz penetrante ilumine agora não apenas os cantos escuros da minha mente renovada, mas que revele com clareza cristalina os planos específicos que Deus tem preparado para esta nova temporada da minha jornada terrestre. Efatá 777, sobre toda a confusão mental que tem nublado meu discernimento espiritual. Efatá 777, sobre toda dúvida intelectual que tem questionado a bondade de Deus manifestada em minha biografia pessoal. Efatá 777,
sobre toda cegueira espiritual que tem impedido que eu enxergue as oportunidades douradas que Deus coloca diante de mim todos os dias. Que tua sabedoria transforme cada problema em trampolim para níveis mais altos de intimidade com o Pai, cada desafio em oportunidade de demonstrar a fidelidade divina para testemunho das nações, cada aparente derrota em vitória disfarçada que será revelada no tempo certo para a máxima glória do nome de Jesus. Ilumina minha mente com estratégias celestiais que me farão prosperar em todas as direções, com ideias inovadoras que revolucionarão meu campo de atuação, com revelações proféticas que me posicionarão na vanguarda do que Deus está fazendo na terra nestes dias finais. Raguel Arcanjo, que tua justiça divina se manifeste agora, não apenas como vingança contra aqueles que me fizeram mal, mas como restauração completa de tudo aquilo que me foi roubado através de meios injustos e fraudulentos. Efatá 777, sobre todo o processo judicial que tem sido manipulado para me prejudicar. Efatá 777, sobre toda sentença injusta que tem impedido meu progresso legítimo. Efatá 777, sobre toda difamação que tem manchado minha reputação com mentiras fabricadas por corações malignos. Que tua intervenção sobrenatural reverta não apenas os danos causados, mas que multiplique a restauração em proporções que demonstrem claramente a mão de Deus, operando em meu favor. Que aqueles que tramaram maldade contra mim sejam confrontados com oportunidades de arrependimento genuíno, mas que se recusarem a se humilhar diante da verdade, sejam removidos do meu caminho por métodos que não causem dano a mim, mas que estabeleçam precedente de que Deus protege seus filhos fiéis com zelo ciumento e amor feroz. Sariel Arcanjo, abre agora os livros celestiais onde estão registrados todos os ensinos que Deus quer me transmitir para equipar-me adequadamente para os ministérios específicos que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Efatá 777, sobre toda a ignorância espiritual que tem limitado o meu crescimento no conhecimento íntimo de Deus. Efatá 777, sobre toda a superficialidade religiosa que tem impedido que eu mergulhe nas profundezas insondáveis do amor divino. Efatá 777, sobre toda a incapacidade de compreender os tempos proféticos e as estações espirituais que determinam quando e como as promessas de Deus se manifestam na dimensão natural. Que teu ensino me transforme de aluno em mestre, de aprendiz em doutor da lei espiritual, de seguidor em líder que influencia nações inteiras para o reino de Deus. Revela-me mistérios que têm estado selados para minha geração, segredos que transformarão não apenas minha vida individual, mas que impactarão comunidades inteiras através do meu testemunho transformado. Jeremiel Arcanjo, interpreta agora com precisão cirúrgica cada sonho profético que recebi, mas que não consegui compreender completamente, cada visão simbólica que me foi concedida, mas que permaneceu selada por falta de revelação hermenêutica adequada. Efatá 777, sobre toda a revelação que Deus tem tentado me transmitir, mas que não consegui receber devido às limitações da mente carnal não renovada. Efatá 777, sobre todo símbolo espiritual que precisa ser decodificado para que eu possa aplicar praticamente a vontade específica de Deus para minha jornada. Efatá 777, sobre toda linguagem celestial que precisa ser traduzida para que eu possa cooperar inteligentemente com os planos divinos ao invés de resistir por ignorância ou má interpretação. Que tua clareza transforme mistérios confusos em direções específicas, símbolos incompreensíveis em mapas detalhados, visões abstratas em planos de ação concretos que me levarão do ponto onde estou hoje até o destino glorioso que Deus preparou como herança eterna para minha linhagem espiritual. Efatá 777, Efatá 777, Efatá 777. Que esta palavra ressoe simultaneamente nas vozes dos 7 arcanjos, criando uma sinfonia celestial, que faz os céus se abrirem como pergaminho desenrolado, que faz a terra tremer com expectativa da manifestação da glória de Deus,
que faz o inferno gritar de terror diante do poder irresistível do nome de Jesus, operando através da intercessão angelical coordenada. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Senhor que fez aliança perpétua com Davi e cumpriu todas as promessas através do sangue precioso do Cordeiro Pascal, chegamos agora ao momento culminante desta oração, onde selamos com gratidão eterna e fé inabalável tudo aquilo que foi liberado pelos 7 arcanjos através do Efatá 777, mais poderoso que os céus já testemunharam. Como incenso aromático que sobe diante do teu trono, misturado com as orações de todos os santos, minha alma se eleva em adoração estática, reconhecendo que tu és Deus fiel, que não pode mentir, que não pode negar a si mesmo, que cumpre cada palavra que procede da tua boca com poder criador e autoridade absoluta. Declaro neste momento sagrado, na presença dos 7 arcanjos que permaneceram como testemunhas desta oração intercessória, na presença dos 24 anciãos que se prostram diante do Cordeiro, na presença da nuvem de testemunhas que nos rodeiam como anfiteatro celestial, que recebo por fé consumada tudo aquilo que foi liberado através do Efatá angelical. Não mais viverei como órfão espiritual que mendiga migalhas de bênçãos, mas como filho amado que herdou o reino juntamente com Cristo Jesus. Não mais me identificarei com a pobreza, a enfermidade, a rejeição e o fracasso que caracterizaram temporadas passadas da minha jornada, mas me vestirei com as vestes da salvação e me cobrirei com o manto da justiça, como noivo que se enfeita com ornamentos e como noiva que se adorna com suas joias preciosas. São Miguel Arcanjo, selamos agora com gratidão eterna a vitória completa sobre toda a oposição demoníaca que tentou estabelecer domínio permanente sobre áreas específicas da minha vida. Recebo a liberdade total que tu compraste através de batalhas invisíveis travadas nos lugares celestiais, a quebra definitiva de toda corrente que limitava meu potencial sobrenatural, a demolição completa de toda fortaleza mental que resistia à renovação da minha mente segundo os padrões do reino eterno. Declaro que sou mais que vencedor através daquele que me amou, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que toda língua que se levantar contra mim em juízo será refutada pela minha justificação que vem do Senhor. Caminho agora em autoridade delegada, pisando sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, carregando a mesma unção que ressuscitou Jesus dentre os mortos, operando poderosamente em mim para estabelecer o reino de Deus, onde quer que meus pés pisem. Gabriel Arcanjo, recebo com ações de graças transbordantes o fim definitivo de toda a esterilidade que atacava minha capacidade de frutificar segundo o plano original de Deus para minha existência terrestre. Declaro abertos todos os ventres espirituais que gerarão projetos prósperos, ministérios impactantes, relacionamentos saudáveis, oportunidades douradas que multiplicarão em progressão geométrica para testemunho das nações. Minha vida se tornará campo fértil, onde cada semente plantada pela mão de Deus produzirá colheitas abundantes, onde cada investimento de tempo e energia renderá lucros que superarão todas as expectativas humanas, onde cada palavra profética se cumprirá no tempo determinado com precisão cronométrica divina. Anuncio sobre minha casa que somos família próspera em todas as direções, árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai jamais. Rafael Arcanjo, abraço com fé absoluta a cura completa que flui do teu toque restaurador sobre cada sistema do meu ser tripartite. Declaro que meu corpo físico é templo do Espírito Santo, operando em capacidade máxima, cada órgão funcionando em harmonia perfeita, cada célula vibrando na frequência da vida abundante que Jesus veio trazer em plenitude transbordante. Minha alma está curada de toda ferida emocional, restaurada de todo trauma psicológico, liberta de todo padrão destrutivo que drenou minha energia vital, através de décadas de sofrimento aparentemente sem propósito redentor.
Meu espírito está conectado intimamente com o Espírito do Pai através de Jesus Cristo, sensível às nuances mais sutis da voz divina, responsivo às direções mais específicas do Espírito Santo, cooperativo com os planos eternos que se desdobram através da minha obediência alegre e voluntária. Uriel Arcanjo, caminho agora na luz da revelação que dissipa toda sombra de confusão mental, toda nuvem de dúvida intelectual, toda neblina de incerteza espiritual que obscurecia minha visão dos propósitos específicos de Deus para esta temporada histórica da minha jornada. Declaro que tenho a mente de Cristo operando através de pensamentos renovados, estratégias celestiais baixadas diretamente do trono da sabedoria, ideias inovadoras que revolucionarão meu campo de atuação para a expansão do reino eterno. Sou sal da terra que preserva a sociedade da corrupção moral, luz do mundo que brilha em lugares escuros revelando a glória de Deus para gerações que caminham em trevas densas. Minha influência se estenderá muito além dos círculos religiosos tradicionais, penetrando em esferas de poder onde decisionistas determinam o destino de nações inteiras. Raguel Arcanjo, recebo com júbilo celestial a justiça restauradora, que não apenas repara os danos causados por sistemas humanos corrompidos, mas que multiplica a compensação em proporções que demonstram claramente a mão de Deus operando em meu favor, com amor ciumento e proteção feroz. Declaro que toda sentença injusta é revertida por apelação aos tribunais celestiais. Toda difamação é transformada em louvor através da manifestação da minha verdadeira identidade em Cristo. Toda perseguição se torna plataforma para testemunho poderoso que alcança multidões sedentas de esperança genuína. Caminho agora em favor divino que abre portas que nenhum homem pode fechar, que concede graça nos olhos de autoridades humanas, que estabelece minha reputação sobre fundamento sólido da integridade aprovada pelo próprio Deus. Sariel Arcanjo, abraço com entusiasmo contagiante a sabedoria celestial que me transforma de aluno em mestre, de seguidor em líder que influencia gerações inteiras através de ensinos ungidos, com revelação fresca das Escrituras eternas. Declaro que compreendo os mistérios do reino que têm estado selados para a minha geração, que interpreto corretamente os sinais dos tempos proféticos, que discerno com precisão entre o espírito de verdade e o espírito de erro que opera através de sistemas religiosos desviados da simplicidade do Evangelho. Meu ministério de ensino impactará não apenas congregações locais, mas alcançará nações inteiras através de plataformas que Deus está preparando para a máxima distribuição da revelação que Ele deposita em vasos de barro, para que a excelência do poder seja reconhecida como pertencente a Deus e não a nós. Jeremiel Arcanjo, celebro com dança espiritual a clareza hermenêutica que decodifica cada símbolo profético, que interpreta cada sonho celestial, que traduz cada visão simbólica em direções práticas para a cooperação inteligente com os planos eternos que se desdobram através da minha obediência alegre. Declaro que recebo revelações que permaneciam seladas, que compreendo linguagens celestiais que pareciam incompreensíveis, que aplico praticamente verdades espirituais que transformam não apenas minha vida individual, mas que impactam comunidades inteiras através do testemunho da fidelidade de Deus. Sou profeta para minha geração, voz que clama no deserto da confusão contemporânea, preparando caminhos retos para a manifestação da glória do Senhor, que toda a carne verá simultaneamente. Efatá 777. Está selado eternamente sobre minha vida pela autoridade do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela fidelidade do Pai que não pode negar a si mesmo. Declaro que este decreto angelical opera continuamente mesmo quando durmo, funcionando como software espiritual instalado permanentemente no sistema operacional da minha existência terrestre. Cada dia que amanhece traz manifestações frescas desta abertura sobrenatural. Cada semana que se completa demonstra evidências crescentes da
Intervenção divina. Cada mês que termina revela progressão geométrica na materialização das promessas que foram liberadas através desta oração intercessória. Pai Celeste, sela esta oração com teu sinete real, assina este decreto com tua rubrica divina, autêntica esta petição com o teu amém, que ecoa através das gerações desde antes da fundação do mundo até depois que os céus e a terra passarem. Que esta oração se torne referência para outros filhos teus que enfrentam batalhas similares às minhas, que este testemunho encoraje multidões que questionam se Deus ainda opera milagres na contemporaneidade. Que esta vitória glorifique teu nome santo através de todas as nações da terra. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para a glória exclusiva do Pai que nos amou primeiro, selamos esta oração com fé consumada, esperança inabalável e amor derramado abundantemente em nossos corações. Senhor Jesus. Cristo, tu que pronunciaste a palavra aramaica efatá sobre o homem surdo e gago, liberando instantaneamente sua capacidade de ouvir perfeitamente e falar claramente, invoco agora este mesmo poder sobrenatural através da intercessão coordenada dos 7 arcanjos que permanecem diante do trono do Pai. O efatá que saiu dos teus lábios divinos não foi apenas um comando momentâneo, mas um decreto eterno que continua operando através dos tempos, uma frequência celestial que ressoa infinitamente nos corredores da eternidade, uma vibração espiritual que pode ser ativada pelos anjos quando invocados com fé genuína e autoridade delegada. São Miguel Arcanjo, como comandante supremo das hostes celestiais, tu cargas a autoridade para ativar o primeiro nível do efatá 777, a abertura guerreira que quebra toda resistência demoníaca. Quando tu gritas, efatá sobre minha vida, tua voz ressoa com a força de 1000 trovões simultâneos, criando ondas de choque espirituais que desintegram instantaneamente toda barreira invisível construída pelo reino das trevas para impedir minha prosperidade integral. O primeiro 7 dos 777 representa a perfeição da guerra espiritual que tu travaste em meu favor, demolindo fortalezas que resistiram por gerações, quebrando correntes que pareciam indestrutíveis, abrindo brechas nos muros do impossível que permitirão a invasão das bênçãos divinas em território anteriormente dominado pela maldição. Ativa agora este efatá guerreiro que libera exércitos celestiais para lutarem ao meu lado, que posiciona anjos combativos em cada esquina da minha jornada, que estabelece cobertura angelical permanente sobre minha família, meus projetos, meus relacionamentos e meus sonhos. Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, tu ativas o segundo nível do efatá 777, a abertura profética que desbloqueie toda a palavra de Deus destinada à minha vida. Quando tua trombeta dourada ecoa o efatá sobre minha existência, ela libera frequências proféticas que sintonizam meu espírito com as transmissões celestiais, que ajustam minha sensibilidade espiritual para captar os sussurros mais sutis do Espírito Santo, que calibram minha percepção para reconhecer as oportunidades divinas disfarçadas de circunstâncias comuns. O segundo 7 do 777 representa a perfeição da comunicação celestial restaurada entre meu coração e o coração do Pai, onde cada oração é respondida com precisão cronométrica, onde cada necessidade é suprida antes mesmo de ser expressa, onde cada desejo santo se torna comando divino materializado na dimensão natural. Ativa este efatá profético que abre meus ouvidos espirituais para ouvir estratégias de vitória baixadas diretamente do salão do trono, que desbloqueia minha língua para profetizar vida onde há morte, esperança onde há desespero, prosperidade onde há escassez. Rafael Arcanjo, médico celestial ungido com bálsamos de cura extraídos do jardim do Éden, tu ativas o terceiro nível do efatá 777, a abertura restauradora que regenera completamente meu ser tripartite.
Quando tuas mãos ungidas tocam minha vida pronunciando Efatá, elas liberam ondas de vida abundante que penetram até a medula dos ossos, que renovam cada célula com DNA celestial, que restauram sistemas inteiros com funcionalidade sobrenatural, que supera os padrões naturais da juventude humana. O terceiro 7 do 777 representa a perfeição da restauração divina, operando em espírito, alma e corpo simultaneamente, onde feridas emocionais de décadas são curadas instantaneamente, onde traumas psicológicos são apagados da memória como se nunca tivessem existido, onde limitações físicas são substituídas por capacidades que desafiam todas as leis da medicina tradicional. Ativa este Efatá restaurador que faz meu corpo funcionar como máquina perfeita, criada pelas mãos do próprio Deus, que transforma minha alma em jardim florescente, onde crescem apenas frutos do Espírito, que conecta meu espírito intimamente com o Espírito do Pai, numa comunhão ininterrupta de amor puro. Uriel. Arcanjo, luz de Deus que ilumina as trevas mais densas da ignorância espiritual, tu ativas o quarto nível do Efatá 777, a abertura iluminativa que revela mistérios guardados desde a fundação do mundo. Quando tua luz penetrante brilha sobre minha mente renovada, gritando Efatá, ela dissolve instantaneamente toda confusão intelectual, toda dúvida teológica, toda cegueira espiritual que impediu que eu enxergasse os planos específicos de Deus para minha geração. Este quarto 7, oculto dentro do 777, representa a perfeição da revelação divina, fluindo continuamente através da minha consciência expandida, onde cada problema se torna quebra-cabeças divino com solução já providenciada, onde cada desafio se revela como oportunidade disfarçada de crescimento exponencial, onde cada aparente impossibilidade se transforma em milagre aguardando apenas minha cooperação inteligente. Ativa este Efatá iluminativo que transforma minha mente em biblioteca celestial repleta de sabedoria divina, que calibra meu discernimento para detectar instantaneamente a diferença entre voz de Deus e vozes imitadoras, que me posiciona como oráculo divino para minha geração sedenta de direção autêntica. Raguel Arcanjo, executor da justiça divina que vinga os inocentes oprimidos por sistemas corrompidos, tu ativas o quinto nível do Efatá 767, a abertura judicial que reverte todas as sentenças injustas pronunciadas contra mim nos tribunais terrestres e infernais. Quando tua vara de autoridade divina bate no chão, dos céus proclamando Efatá, ela gera sismos espirituais que fazem tremer os fundamentos de toda injustiça, que reviram decisões tomadas em corrupção, que restauram direitos roubados através de manipulação legalística. Este quinto 7 multiplicativo dentro do 777 representa a perfeição da intervenção judicial divina, operando através de coincidências providenciais, onde juízes mudam de opinião sem explicação lógica, onde evidências aparecem miraculosamente em último momento, onde testemunhas surgem do nada para confirmar minha inocência e integridade. Ativa este Efatá judicial que transforma cada processo legal em vitória retumbante, que converte cada acusação em oportunidade de testemunho, que estabelece precedentes jurídicos que protegerão não apenas minha vida, mas gerações futuras da minha linhagem espiritual. Sariel Arcanjo, escriba celestial, que registra cada palavra sincera pronunciada em oração, tu ativas o sexto nível do Efatá 777, a abertura acadêmica que me transforma em doutor da lei espiritual com autoridade para ensinar multidões. Quando tua pena dourada escreve Efatá sobre os pergaminhos do meu destino, ela inscreve conhecimentos que ultrapassam fronteiras denominacionais, revelações que transcendem limitações teológicas tradicionais, sabedoria que unifica aparentes contradições bíblicas em síntese harmoniosa de verdade absoluta. Este sexto 7 exponencial, dentro do 777, representa a perfeição do ensino ungido, fluindo através da minha personalidade, transformada,
onde cada palavra que pronuncio carrega peso de eternidade, onde cada conceito que explico liberta mentes cativas de dogmas religiosos limitantes, onde cada revelação que compartilho revoluciona o entendimento de comunidades inteiras sobre a natureza verdadeira de Deus. Ativa este efatá acadêmico que me estabelece como referência teológica para minha geração, que multiplica minha influência através de livros ungidos, conferências impactantes e plataformas digitais que alcançam nações remotas. Jeremiel Arcanjo, intérprete dos sonhos divinos e decodificador da linguagem simbólica celestial, tu ativas o sétimo e mais poderoso nível do efatá 777, a abertura hermenêutica que me capacita a traduzir perfeitamente cada comunicação que Deus transmite através de sonhos, visões, símbolos e revelações proféticas. Quando tua voz interpretativa ressoa, efatá, sobre minha consciência espiritual expandida, ela instala software celestial que funciona como tradutor simultâneo entre a linguagem divina e o entendimento humano limitado, permitindo que eu receba revelações em tempo real e as aplique imediatamente em situações práticas. Este sétimo sete, conclusivo do 777, representa a perfeição da comunicação bilateral estabelecida permanentemente entre meu espírito e o espírito do Pai, onde não apenas ouço claramente a voz de Deus, mas também compreendo exatamente como obedecer cada instrução específica, como implementar cada estratégia celestial, como materializar cada visão profética na dimensão natural através de ações coordenadas com a vontade perfeita do Criador. Efatá 777, Efatá 767, Efatá 777. Declaro ativado agora mesmo, neste momento sagrado, este código angelical que opera como chave mestra, abrindo simultaneamente todas as fechaduras que limitaram minha existência através de décadas de aparente atraso divino. Os 7 arcanjos unidos em conselho celestial liberam agora ondas concêntricas de abertura que se expandem desde o núcleo do meu espírito até as circunferências mais externas da minha influência terrestre, criando efeito dominó de bênçãos que impactará não apenas minha vida individual, mas gerações inteiras que serão beneficiadas pelo testemunho da fidelidade de Deus manifestada através da minha história transformada. Este efatá 777, ativado pelos 7 arcanjos, opera independentemente das minhas emoções flutuantes, funciona além das minhas circunstâncias temporárias, transcende minhas limitações humanas e estabelece novo patamar existencial onde milagres se tornam rotina, onde impossibilidades se dissolvem diante da autoridade delegada, onde a glória de Deus se manifesta tangibilmente através de cada área da minha jornada terrestre restaurada. Espírito Santo, Consolador prometido pelo Senhor Jesus, tu que habitas em mim como templo vivo do Altíssimo, derrama agora tua unção fresh sobre cada palavra que declaro, sobre cada decreto que estabeleço, sobre cada manifestação prática do efatá 777 que os 7 arcanjos ativaram permanentemente sobre minha existência terrestre. Que este poder angelical não permaneça apenas como experiência espiritual abstrata, mas que se materialize em evidências concretas, em transformações mensuráveis, em milagres documentados que servirão como testemunho irrefutável da fidelidade de Deus para gerações futuras que questionarão se o sobrenatural ainda opera na contemporaneidade. São Miguel Arcanjo, o efatá 777 que tu ativaste, manifesta-se praticamente através da quebra instantânea de toda oposição que tentava impedir meu progresso financeiro. Declaro que a partir desta oração, cada projeto empresarial que inicio prospera abundantemente. Cada investimento que faço multiplica em progressão geométrica. Cada oportunidade de negócio que surge traz lucros que superam todas as projeções humanas. As portas que permaneceram fechadas para empréstimos se abrem com condições favoráveis impossíveis de explicar naturalmente. Os contratos que pareciam perdidos retornam com propostas ainda melhores.
As sociedades que foram desfeitas por traição se reconstituem com parceiros íntegros enviados pelo próprio Deus. Minha conta bancária se torna canal de bênçãos divinas, onde depósitos inesperados aparecem com frequência sobrenatural, onde débitos automáticos são cobertos miraculosamente, mesmo quando não havia saldo suficiente, onde investimentos antigos que pareciam perdidos ressuscitam com valorização extraordinária. O Efatá guerreiro remove todos os demônios da pobreza que estabeleceram território sobre minha linhagem familiar, quebrando maldições hereditárias de escassez que operaram por gerações, instalando bênçãos de abundância que se multiplicarão através dos meus descendentes até a 4ª geração. Gabriel Arcanjo, o Efatá 777. Profético que tu liberaste, manifesta-se através da restauração completa de todos os relacionamentos que foram danificados por mal-entendidos, orgulho ferido e falta de comunicação efetiva. Declaro que pessoas importantes do meu passado, que se afastaram por razões aparentemente irreconciliáveis, são tocadas pelo Espírito Santo com desejo genuíno de reconciliação, ligando inesperadamente para pedir perdão e restaurar pontes queimadas pela imaturidade de ambas as partes. Filhos que se rebelaram contra a autoridade parental retornam ao lar com corações quebrantados e atitude submissa. Cônjuges que consideraram divórcio renovam votos matrimoniais com amor mais profundo do que no início do casamento. Amigos que traíram confidências são confrontados pela própria consciência e buscam perdão com lágrimas genuínas de arrependimento. Minha capacidade de comunicação se torna sobrenatural, onde cada palavra pronunciada carrega unção de cura emocional, onde cada conselho oferecido transforma vidas permanentemente, onde cada oração intercessória libera milagres documentados na vida daqueles pelos quais intercedo. O dom profético opera através de sonhos que se cumprem literalmente, visões que se materializam exatamente como foram, reveladas palavras de conhecimento que surpreendem pessoas com precisão cirúrgica sobre situações que eu não poderia conhecer através de meios naturais. Rafael Arcanjo, o Efatá 777. Restaurador que tu ativaste, manifesta-se através de curas físicas que desafiam diagnósticos médicos e confundem especialistas mais renomados da medicina tradicional. Declaro que cada sistema do meu corpo físico opera em capacidade máxima, funcionando melhor do que na juventude, demonstrando vitalidade que impressiona. Profissionais de saúde durante exames de rotina. Exames laboratoriais revelam marcadores biológicos de pessoa décadas mais jovem. Radiografias mostram ossos com densidade superior à média da minha faixa etária. Eletrocardiogramas registram padrões cardíacos de atleta profissional, mesmo sem treinamento físico intenso. Doenças crônicas que acompanharam minha família por gerações simplesmente desaparecem dos registros médicos sem explicação científica. Medicamentos que tomava diariamente se tornam desnecessários porque os sintomas que tratavam foram erradicados pela raiz. Cirurgias que foram agendadas são canceladas porque a condição que as justificava foi curada miraculosamente através da oração. Minha saúde mental também experimenta restauração completa, onde a ansiedade crônica é substituída por paz sobrenatural. Depressão persistente se dissolve diante de alegria inexplicável. Traumas de infância são apagados da memória emocional como se nunca tivessem acontecido. O sono se torna reparador com sonhos proféticos. O apetite se equilibra naturalmente, mantendo o peso ideal. A energia física se multiplica, permitindo produtividade que surpreende familiares e colegas de trabalho. Uriel Arcanjo, o Efatá 777. Iluminativo que tu liberaste, manifesta-se através de sabedoria sobrenatural, que me posiciona como consultor procurado por líderes influentes de diversos setores da sociedade. Declaro que minha capacidade intelectual se expande exponencialmente, onde problemas complexos encontram soluções criativas em tempo recorde,
onde projetos desafiadores são concluídos com excelência, que estabelece novos padrões de qualidade, onde ideias inovadoras surgem continuamente, posicionando-me na vanguarda do meu campo de atuação. Universidades renomadas me convidam para palestras sobre temas que domino com autoridade reconhecida internacionalmente. Editoras disputam para publicar livros que escrevo com revelação fresca sobre assuntos que impactam gerações. Empresas multinacionais solicitam consultoria sobre estratégias que desenvolvou através de insight divino aplicado em contextos seculares. Minha mente se torna laboratório celestial, onde o Espírito Santo produz invenções que revolucionam indústrias inteiras, descobertas que beneficiam a humanidade, metodologias que são adotadas como padrão mundial em suas respectivas áreas. Estudos que iniciei, mas foram interrompidos por circunstâncias adversas, são retomados com bolsas de estudo integrais, oferecidas por instituições prestigiosas. Diplomas que foram negados por preconceito são conquistados com honras máximas. Títulos acadêmicos que pareciam impossíveis são obtidos através de oportunidades providenciais que aparecem no tempo perfeito de Deus. Raguel Arcanjo, o Efatá 777 judicial que tu ativaste, manifesta-se através de vitórias legais que estabelecem precedentes de justiça divina, operando através de sistemas humanos imperfeitos. Declaro que cada processo judicial pendente se resolve em meu favor com sentenças que superam minhas expectativas mais otimistas, estabelecendo indenizações que compensam não apenas danos materiais, mas também morais de forma exemplar. Advogados que antes cobravam honorários exorbitantes oferecem serviços pro bono porque são tocados pela justiça da minha causa. Juízes que demonstravam parcialidade evidente mudam completamente de atitude depois de analisarem evidências com imparcialidade sobrenatural. Testemunhas que haviam desaparecido surgem no momento crucial com depoimentos que corroboram integralmente minha versão dos fatos. Contratos que foram quebrados unilateralmente são honrados com juros e correção monetária que multiplicam os valores originais. Direitos que foram negados por burocracia corrupta são reconhecidos através de decisões administrativas que estabelecem jurisprudência favorável. Propriedades que foram tomadas ilegalmente são devolvidas com benfeitorias que valorizaram extraordinariamente o patrimônio durante o período de usurpação. A reputação que foi manchada por difamação sistemática é restaurada publicamente através de retratações espontâneas dos próprios caluniadores. A credibilidade profissional que foi abalada por conspirações maliciosas ressurge com força, multiplicada, atraindo oportunidades que jamais teria alcançado, sem ter passado pelo vale da humilhação aparente. Sariel Arcanjo, o Efatá 777, acadêmico que tu liberaste, manifesta-se através de oportunidades ministeriais que multiplicam minha influência para além das fronteiras geográficas e denominacionais, tradicionalmente limitantes. Declaro que convites para pregar em conferências internacionais chegam semanalmente de organizações prestigiosas que reconhecem a unção diferenciada que opera através do meu ministério de ensino. Plataformas digitais que desenvolvo alcançam audiências globais sedentas de revelação bíblica autêntica. Livros que escrevo se tornam best-sellers, traduzidos para dezenas de idiomas, impactando culturas diversas, com verdades universais do reino eterno. Escolas bíblicas me convidam como professor visitante para compartilhar revelações que recebo diretamente do Espírito Santo sobre interpretação das Escrituras. Seminários teológicos reconhecem minha contribuição acadêmica, concedendo títulos honoríficos que abrem portas para influenciar futuras gerações de líderes cristãos. Denominações históricas superam preconceitos doutrinários para me ouvir ensinar sobre temas que unificam o corpo de Cristo acima de diferenças denominacionais superficiais. Podcasts que produzo ultrapassam milhões de downloads mensais. Canais de YouTube que administro
crescem organicamente sem investimento em marketing pago. Redes sociais que utilizo se tornam ferramentas de evangelização que alcançam pessoas em nações fechadas ao Evangelho através de algoritmos divinos que burlam censuras governamentais. Jeremiel Arcanjo, o Efatá, 777. Hermenêutico que tu ativaste, manifesta-se através de revelações proféticas que se cumprem literalmente, estabelecendo minha credibilidade como voz profética autêntica para esta geração. Declaro que sonhos que recebo durante o sono noturno se materializam exatamente como foram sonhados, criando documentação videográfica de milagres que confundem céticos e fortalecem a fé de crentes vacilantes. Visões que tenho durante momentos de adoração se cumprem em detalhes específicos que não poderiam ser conhecidos através de especulação humana. Palavras proféticas que pronuncio sobre outras pessoas se realizam em cronogramas precisos que validam sobrenaturalmente a origem divina das revelações. Minha capacidade interpretativa se estende além das Escrituras para incluir discernimento sobre eventos contemporâneos através de lentes proféticas que revelam os planos de Deus para nações inteiras. Símbolos que aparecem em contextos aparentemente seculares se tornam comunicações celestiais que direcionam decisões importantes com resultados que demonstram sabedoria divina operando através de intuição. Santificada, o ministério profético que desenvolvo opera em níveis de precisão que eliminam qualquer dúvida sobre sua origem sobrenatural, estabelecendo padrões de excelência que influenciam toda uma geração de profetas em formação a buscar intimidade genuína com Deus, ao invés de depender de técnicas humanas de adivinhação religiosa. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor que fez aliança perpétua com Abraão selada no sangue de Jesus Cristo, chegamos agora ao momento culminante desta oração intercessória, onde selamos eternamente com o sigilo real do Reino Celestial tudo aquilo que foi ativado, liberado e manifestado através do Efatá 777, pronunciado simultaneamente pelos 7 arcanjos que permanecem diante do teu trono de majestade. Como Moisés selou as tábuas da lei na Arca da Aliança, como Salomão dedicou o templo com fogo descendo do céu, como Jesus selou a nova aliança com seu próprio sangue derramado no Calvário, eu selo agora esta oração com fé consumada, esperança inabalável e amor derramado abundantemente em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Decreto eterno, em nome de Jesus Cristo. O Efatá 777, ativado pelos 7 arcanjos, opera permanentemente sobre minha vida, independentemente de circunstâncias temporárias, emoções flutuantes, ataques demoníacos ou questionamentos de pessoas céticas que não compreendem os mistérios do reino espiritual. Este poder angelical funciona como software celestial instalado no sistema operacional da minha existência terrestre, programado para executar automaticamente comandos de abertura, libertação, restauração, prosperidade, cura, sabedoria e vitória em todas as áreas que foram tocadas pela oração intercessória. Assim como a gravidade opera consistentemente, independentemente da nossa compreensão científica, assim também o Efatá 777 opera continuamente, independentemente da minha capacidade de explicar teologicamente todos os aspectos do seu funcionamento sobrenatural. São Miguel Arcanjo, eu decreto que tua ativação guerreira do primeiro nível do Efatá 777 permanece operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, destruindo automaticamente toda nova tentativa de opressão demoníaca que tente se estabelecer sobre minha vida, minha família, meus projetos ou meus relacionamentos. Tua espada flamejante está permanentemente desembainhada para minha proteção, cortando em tempo real toda corrente invisível que inimigos espirituais tentem forjar, quebrando instantaneamente toda nova maldição que bruxos e feiticeiros tentem enviar contra mim,
desintegrando imediatamente toda a fortaleza mental que o diabo tente construir através de pensamentos negativos, dúvidas destrutivas ou medos paralisantes. Estabeleço cobertura angelical permanente sobre cada membro da minha família biológica e espiritual, onde anjos guerreiros montam guarda em cada porta da minha casa, em cada esquina do meu bairro, em cada rua que percorro diariamente, criando perímetro de segurança sobrenatural que impede a aproximação de qualquer força maligna enviada para causar dano, acidente, doença ou prejuízo financeiro. Gabriel Arcanjo, eu decreto que tua ativação profética do segundo nível do Efatá 777 mantém meus ouvidos espirituais permanentemente sintonizados na frequência celestial, onde recebo orientações divinas em tempo real para cada situação que enfrento diariamente. Tua trombeta ressoa continuamente em meu espírito, anunciando oportunidades douradas antes que se tornem visíveis para competidores, revelando estratégias vencedoras antes que problemas se tornem crises insuperáveis, alertando sobre armadilhas inimigas antes que eu caia em enganos preparados por pessoas mal intencionadas. Cada palavra profética que pronuncio sobre outras pessoas se cumpre literalmente no tempo determinado por Deus, estabelecendo minha credibilidade como voz profética autêntica que fala sob inspiração direta do Espírito Santo. Cada oração intercessória que faço libera anjos específicos para executar missões de bênçãos na vida daqueles pelos quais intercedo. Cada decreto que estabeleço se materializa na dimensão natural através de coincidências providenciais que demonstram claramente a mão de Deus operando em resposta à fé exercida. Rafael Arcanjo, eu decreto que tua ativação restauradora do terceiro nível do Efatá 777 mantém todos os sistemas do meu ser tripartite, operando em capacidade máxima com manutenção automática que previne degeneração celular, disfunção orgânica e deterioração mental associadas ao envelhecimento natural. Teus bálsamos de cura fluem continuamente através da minha corrente sanguínea, carregando propriedades regenerativas que renovam tecidos danificados, restauram funções comprometidas e otimizam performance física, além dos padrões considerados normais para minha faixa etária. Minha saúde emocional permanece estabilizada em alegria sobrenatural que independe de circunstâncias externas, paz interior que transcende compreensão humana, esperança inabalável que se renova a cada manhã, como misericórdias divinas que jamais se esgotam. Declaro que nunca mais experimentarei depressão clínica, ansiedade crônica, síndrome do pânico ou qualquer outro distúrbio psicológico, porque minha mente está permanentemente conectada à mente de Cristo através do Espírito Santo que habita em mim como Consolador eterno. Uriel Arcanjo, eu decreto que tua ativação iluminativa do quarto nível do Efatá 777 mantém minha inteligência, operando em genialidade sobrenatural que produz soluções inovadoras para problemas complexos, ideias revolucionárias que transformam indústrias inteiras, descobertas científicas que beneficiam a humanidade em escala global. Tua luz penetrante ilumina permanentemente cada área obscura do conhecimento humano, onde preciso desenvolver expertise, revelando mistérios que permaneceram ocultos para gerações anteriores, desvendando segredos que posicionarão minha geração na vanguarda do progresso tecnológico e espiritual. Cada livro que leio é compreendido completamente na primeira leitura. Cada curso que faço é concluído com notas máximas que surpreendem professores. Cada projeto que desenvolvo estabelece novos padrões de excelência que se tornam referência mundial em suas respectivas áreas. Minha sabedoria se torna fonte de consulta para líderes governamentais que buscam soluções para crises nacionais, para empresários que enfrentam desafios organizacionais, para educadores que precisam de metodologias eficazes para formar gerações futuras. Raguel Arcanjo, eu decreto que tua ativação judicial do quinto nível do Efatá
777, estabelece precedente permanente de vitória em todos os tribunais terrestres e celestiais, onde meus direitos sejam questionados, minha integridade seja atacada, ou minha reputação seja difamada por inimigos maliciosos. Tua vara de justiça divina permanece estendida sobre cada processo legal que possa surgir no futuro, garantindo sentenças favoráveis que não apenas me inocentam de acusações falsas, mas também estabelecem indenizações exemplares que compensam danos morais e materiais em proporções que demonstram claramente intervenção sobrenatural. Cada contrato que assino é honrado integralmente pela parte contrária. Cada acordo que estabeleço resulta em benefícios mútuos que fortalecem relacionamentos comerciais duradouros. Cada sociedade que formo prospera abundantemente, gerando lucros que superam projeções mais otimistas. Declaro que nunca mais serei vítima de injustiça, discriminação, preconceito ou perseguição, porque caminho sob proteção judicial celestial que confunde adversários maliciosos e frustra planos elaborados para me causar prejuízo intencional. Sariel Arcanjo, eu decreto que tua ativação acadêmica do 6º nível do Efatá 777 estabelece meu ministério de ensino como referência teológica para múltiplas gerações de líderes cristãos que serão influenciados pelos livros que escrevo, pelas conferências que ministro, pelas revelações bíblicas que compartilho através de plataformas digitais que alcançam audiências globais. Teu ensino flui continuamente através da minha personalidade transformada, capacitando-me a explicar verdades complexas com simplicidade, que alcança tanto intelectuais quanto pessoas de formação acadêmica limitada, unificando o corpo de Cristo através de revelações que transcendem barreiras denominacionais superficiais. Cada palavra que ensino permanece gravada permanentemente na mente daqueles que me ouvem, produzindo transformação duradoura que se multiplica através de discipulado efetivo. Cada livro que publico se torna best-seller internacional, traduzido para dezenas de idiomas. Cada curso online que desenvolvo alcança milhões de estudantes sedentos de conhecimento bíblico autêntico. Universidades seculares me convidam para palestrar sobre ética, filosofia e história das religiões. Seminários teológicos me oferecem cátedras permanentes para formar futuras gerações de pastores e missionários. Denominações históricas superam preconceitos doutrinários para reconhecer contribuições válidas que ofereço para o avanço do reino de Deus. Jeremiel Arcanjo, eu decreto que tua ativação hermenêutica do 7º nível do Efatá 777 me estabelece como intérprete autorizado das comunicações divinas contemporâneas, capacitado para decodificar sonhos proféticos, visões simbólicas, revelações apocalípticas que Deus transmite para preparar sua igreja para eventos escatológicos que se aproximam rapidamente. Tua interpretação opera continuamente através da minha consciência espiritual expandida, permitindo que eu traduza a linguagem celestial em direções práticas que podem ser implementadas imediatamente por aqueles que recebem ministração profética através do meu ministério ungido. Cada profecia que pronuncio se documenta automaticamente através de registros videográficos que preservam cronologia exata entre declaração profética e cumprimento literal. Cada palavra de conhecimento que recebo revela detalhes específicos que não poderiam ser conhecidos através de investigação natural. Cada visão que compartilho se materializa exatamente como foi revelada, estabelecendo credibilidade sobrenatural que elimina questionamentos sobre a autenticidade das comunicações celestiais. O ministério profético que desenvolvo influencia decisões governamentais através de líderes cristãos posicionados estrategicamente em posições de autoridade civil. Impacta direcionamento de organizações missionárias através de revelações sobre campos de colheita prioritários. Orienta investimentos financeiros de empresários cristãos através de insights sobre oportunidades providenciais preparadas pelo próprio Deus. Selamento eterno.
em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a glória exclusiva do Pai, selo esta oração com o sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Que o Efatá 777, ativado pelos 7 arcanjos, permaneça operacional através de gerações futuras, sendo transmitido como herança espiritual para meus filhos biológicos e espirituais, para discípulos que formo através do ministério, para comunidades que impacto através do testemunho da fidelidade de Deus. Este decreto permanece válido, independentemente de tribulações que possam surgir, perseguições que possam me atingir, crises econômicas que possam abalar nações inteiras, porque está fundamentado sobre rocha sólida da palavra eterna, que permanece para sempre, mesmo depois que céus e terra passarem. Efatá 777. Abra-se tudo em minha vida, para a manifestação plena da glória de Deus. Amém, 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 aleluia, maranata. Vem, Senhor Jesus. Amado, amada. Se você rezou esta oração até o fim, saiba, o céu já se moveu ao seu favor. Hoje, São Miguel Arcanjo e os 7 arcanjos se levantaram por você. Correntes espirituais foram quebradas, muralhas invisíveis caíram e o Efatá 777 foi ativado na sua vida. Quando Deus declara, abra-se, nenhuma porta permanece fechada. São Miguel lutou por você, cobrindo sua vida com a espada e o fogo divino. Rafael derramou cura sobre o seu corpo e restaurou sua alma. Gabriel já anunciou boas notícias e abriu caminhos de vitória. Uriel iluminou suas decisões e afastou a escuridão. Jofiel trouxe sabedoria para vencer as batalhas. Zadkiel liberou libertação e justiça sobre o que era seu. Chamuel derramou amor e harmonia em sua família. Você não está mais sozinho, Oeá. O céu inteiro se levantou em seu favor, e as portas de cura, prosperidade e libertação já foram abertas. Agora, chegou o momento do ato de fé. Pegue o copo com água que esteve ao seu lado durante toda a oração. Essa água foi apresentada diante de Deus, e sob a intercessão de São Miguel e dos 7 arcanjos, ela se tornou um sinal físico da bênção espiritual que você recebeu hoje. Beba essa água com confiança e declare em voz alta: eu recebo São Miguel e os 7 arcanjos com o Efatá 777. Minha vida, minha saúde, minhas finanças e minha família estão seladas pela vitória do céu. Enquanto você bebe, sinta a paz invadindo seu coração. Imagine o peso das dívidas sendo arrancado, as enfermidades perdendo força e a prosperidade fluindo para dentro da sua vida. Esse gesto sela no mundo físico aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. Agora, escreva nos comentários: eu bebi a água e recebo São Miguel e os 7 arcanjos com o Efatá 777 na minha vida. Esse testemunho não é apenas uma palavra, é a chave que confirma e fortalece o agir do céu na sua vida. Não se esqueça, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber todos os dias a oração do dia e compartilhe este vídeo com 3 pessoas da sua família. A mesma bênção que alcançou você hoje também pode transformar a vida delas. Mas não pare aqui. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Lá você vai receber mais uma oração poderosa que vai reforçar essa vitória e abrir ainda mais portas de milagres. Hoje, você não é mais o mesmo. Hoje, São Miguel e os 7 arcanjos ativaram o Efatá 777 em sua vida. Caminhe em fé, porque o céu já decretou. A vitória é sua. Amém.